E como incentivar cada vez mais esse interesse pela ciência e, claro, trabalhando para ampliar esse espaço? Eu vou conversar agora, né, com a professora doutora e pesquisadora Ana Carolina Gomes. Ela é coordenadora do grupo de pesquisas do Laboratório de Pesquisa em Antivirais do Instituto de Ciências Biomédicas da UFA. Ana Carolina, estou até emocionada, porque é impressionante assim, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, você com esse trabalho, né, que você tem na universidade, e ter que lidar com esse tipo de situação, que é o machismo, o não aceitar, né, o desdenhar. Por que ainda estamos trilhando esse caminho, né? Por que a representatividade ainda não é tão boa? Bom dia, Mônica. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de pesquisa pelas mulheres, né? Eu acredito que em todas as áreas, acho que a pesquisa é mais uma área, né, que a mulher, ela foi entrando aos poucos, né? A gente passou de um momento na história onde não estava inserida no mercado, não estava inserida nos grupos de pesquisa, e eu acho que é uma evolução, né? O tempo vai passando, as mulheres vão se inserindo cada vez mais, inspirando outras mulheres, né? Porque eu acho que a gente funciona, o ser humano funciona muito como um exemplo, né? Quando Verdade. a gente vê uma outra mulher tendo um cargo interessante, coordenando um grupo, coordenando um projeto importante, tomando cargos de gestão, né? Isso vai inspirando. Então, eu acho que nós funcionamos muito pelo exemplo. Eu acho que quanto mais mulheres forem sendo coordenadoras, desenvolvendo pesquisas importantes, tendo cargos importantes dentro da universidade, dos grupos de pesquisa, mais vamos inspirar outras mulheres a enxergar que elas também podem, né? Eu acho que isso faz parte um pouco da evolução do como isso acontece mesmo. Por onde começa? Lá na escola, na educação básica? Eu acho que sim, eu acho que começa muito com o interesse pessoal de cada indivíduo por alguma disciplina, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, em algum momento da minha vida eu me apaixonei pela genética, né? E até chegar na paixão pelos vírus, né? E eu acho que é um conjunto de fatores, né? Eu tive mulheres na minha vida que foram muito inspiradoras e que também não eram da ciência, né? Como minha mãe, a minha avó me inspiraram a ter uma personalidade de buscar, né? E eu acho que vendo, né? É difícil você se apaixonar ou se inspirar por algo que você não conhece, né? Então, eu vejo que hoje existem iniciativas dentro da universidade para trazer jovens para dentro da universidade, para fazer projetos com estudantes do ensino médio, por exemplo, que eu acho que faz com que eles tenham o primeiro contato com a ciência, porque às vezes é uma visão meio superficial do que é ciência, né? A gente vê na TV o que é ciência, mas você estar lá, entrar no laboratório, você tocar aqueles materiais, eu acho que dá uma perspectiva diferente, né? Pode trazer uma paixão ali e inspirar as pessoas a desenvolverem essa vontade de fazer ciência, né? E aí, quando a gente fala em ciência e tecnologia, do trabalho de pesquisa que pode transformar a nossa vida, né? Quais são as áreas que permitem esse tipo de trabalho, esse tipo de mergulho na pesquisa? Eu acho que são muitas áreas, né? Eu acho que nós temos exatas, humanas, biológicas, muitas áreas, né? Vai do interesse de cada um, né? E algumas áreas acabam ficando muito em foco em determinados momentos, né? Posso falar até pela minha área, né? Que é a virologia. E aí, por ser uma área que se falou muito nos últimos anos, por conta da pandemia, né? De Covid-19, eu acho que também acabou atraindo, né? A atenção para os vírus e possivelmente o interesse de muitas pessoas em estudar mais os vírus e ir para essa área. Mas eu acho que é vasta. A gente viu o caso, né, da aluna que foi para uma área de física. A gente vê cada vez mais mulheres indo para essas áreas que existiam poucas mulheres, né? Então, a gente espera que isso aumente cada vez mais. E a gente tem, para algumas pessoas, né, não sabem, mas o papel da mulher na ciência, ele é antiguíssimo, não é isso? Nós temos aí histórias de mulheres que a literatura mostra, inclusive séries também que já foram feitas sobre mulheres que estão neste trabalho há muito tempo. Sim, nós temos exemplos, né, de grandes descobertas pelas mulheres, né? Mary Curie, por exemplo, foi um grande exemplo, né? Mas eu acho que, além desses, eu acho que foi um início, né? Nós tivemos a primeira mulher que fez uma grande descoberta, a primeira mulher que ganhou um prêmio Nobel e
continuou. Primeira mulher brasileira que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 no Brasil, né, a Jaqueline Góes, que é uma inspiração para todas nós, e isso mostra para outras meninas, para outras mulheres, que a mulher ela pode estar num papel de destaque, né? Estar relacionada a grandes descobertas, investigar grandes perguntas, né? Então eu acho que sim, é histórico e acaba nos chamando a atenção, porque certamente essas mulheres no passado tiveram mais dificuldade em serem contempladas pelas descobertas do que nós somos hoje, né? É muito o que a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica, fala, é persistência, a gente tem que ter essa persistência. Em termos de números, o Brasil ainda está muito atrás de outros países quando se trata desse espaço da mulher na ciência, Ana? Mônica, eu acho que a gente tem que, assim, às vezes enfatizar o que é bom no nosso país também, né? Eu estava ontem discutindo até com alguns colegas, alunos do laboratório, né, pesquisadores do laboratório sobre isso. E assim, eu tive uma experiência, alguns alunos meus também, de ir para fazer pesquisa fora do país, em algum momento da sua vida, né? No meu caso, foi na Inglaterra. E nós estamos muito à frente deles na questão de colocação da mulher, né, na pesquisa, no mercado de trabalho. Então, aqui nós vemos muitas docentes, mesmo ainda sendo um processo, uma evolução e que pode melhorar muito ainda, nós vemos muitas docentes à frente de grupos de pesquisa. O meu departamento é majoritariamente feminino, né? E lá não, né? Então, eu até estava conversando com um aluno que está lá agora, atualmente, porque quando eu fui, eu me lembro que no departamento, no instituto que eu ficava, tinha uma mulher como cargo de docente em pesquisa. E hoje continua sendo uma mulher, 10 anos, 11 anos depois. Então, assim, eu acho que o Brasil ainda está enxergando a mulher com mais carinho, né? Ou talvez nós temos aquele sangue brasileiro, né? De raça, de conquista, mas eu ainda acho que existe um desequilíbrio, certamente, mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho à frente de alguns lugares. Certamente outros lugares estão à nossa frente, né? Mas eu acho que a gente está... Eu sinto um pouco mais de deficiência no Brasil no que diz respeito a cargos de gestão. De gestão, né? Eu acho que a gente vê docentes nos departamentos, nos institutos, nas universidades, nós vemos muitos pós-graduandos, né, mulheres pós-graduandas, né? Mas em cargos de gestão eu acho que a gente ainda é minoria. É um caminho que a gente vai trilhar com certeza e vamos ter muito sucesso. Para a gente fechar, o que te dá mais alegria nesse caminho que você escolheu? Eu acho que o que me dá mais alegria é ver, né? Ontem eu ouvi uma frase de uma aluna que falou assim, eu me lembro que em algum momento uma mulher me inspirou, né? Então, a minha mãe, a minha orientadora foi mulher, né? Quando eu era aluna. E ver o que ela podia alcançar me mostrou que eu também podia alcançar tudo aquilo, né? E ontem uma aluna me falou assim, é muito inspirador estar num grupo de pesquisa que é coordenado por uma mulher, né? Isso mostra pra gente que é possível. Então, acho que o mais gratificante é a gente fazer o trabalho que a gente faz com tanto carinho, mas de certa forma inspirar outras mulheres também. Por isso que a gente quis trazer você aqui, junto com a Amanda e a Evelyn, para inspirar outras mulheres, né, a seguirem por esse mesmo caminho. Ana Carolina, muito obrigada, foi um prazer te rever. Eu que agradeço, viu? Tá? Ana Carolina Gomes, professora doutora da UF, pesquisadora aqui com a gente hoje. Espero conversar com você, mas traz as suas pesquisas aqui pra gente. Vamos, com certeza. Bom?